Filhos deixam pais com nada, mas o que descobriram na mala foi incrivelmente transformador. Era um dia chuvoso em São Paulo, e a água escorria pela janela, enquanto Dona Neide, uma mulher de 56 anos, batia as asas de sua memória com um pano úmido. A casa, que já foi cheia de risadas, agora parecia oca, como se a ausência de seus filhos, Lucas e Ana, tivesse deixado um buraco no coração de cada cômodo. Depois da morte trágica do marido, ela se dedicou totalmente a trabalhar numa fábrica, correndo contra o tempo para dar a melhor vida possível aos filhos. Cada dia era uma luta, mas com amor ela moldou uma família unida, que, aos poucos, foi se distanciando por conta das ambições dos filhos. Hoje, sozinha, Dona Neide resolveu encarar o velho armário do quarto, seus dedos trêmulos encontrando uma mala empoeirada. O cheiro de coisas perdidas invadiu suas narinas, e assim que abriu o baú, seu coração disparou. Dentro, estavam cartas amareladas, fotos que pareciam contar histórias que o tempo não podia apagar. Cada imagem, cada folha, trazia lembranças de um amor forte que transcendia a dor. Entre as cartas de amor dos pais, ela viu a esperança e os sonhos que pareciam ter se perdido. Lá estava uma foto de Lucas e Ana, com sorrisos enormes, como no último aniversário que comemoraram juntos. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto a tristeza e a alegria se entrelaçavam em um só momento. Como pude deixar tudo isso escapar? Pensou, enquanto lembrava-se da conexão que tinha com seus filhos, agora em um abismo profundo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com um novo fogo aceso dentro de si, Dona Neide decidiu que não poderia permitir que sua família se quebrasse em silêncio. Ela sentou-se à mesa e começou a escrever com fervor. Cada letra era um grito do fundo de sua alma, uma súplica de reconexão. Meus amores, eu os amo. Eu sinto a falta de vocês. Aqui em casa, a felicidade se dissipou e o que restou é apenas um eco do que éramos. Quando Lucas e Ana reencontraram as cartas que sua mãe havia escrito, sentiriam uma onda de culpa se chocando com a nova vida que haviam construído. O tempo havia passado rápido, e as carreiras, as conquistas, tudo parecia o novo mundo que haviam desejado, mas que também os afastou do calor doméstico. As palavras de Dona Neide reverberariam em suas almas, obrigando-os a confrontarem o que realmente significava sucesso, colocando em xeque o que haviam deixado para trás. Mas será que essa leitura poderia ser a chave para reverter a distância que se formou entre eles? O que viria a seguir? A mala tinha revelado segredos que poderiam ser o início de um novo caminho, ou o mais doloroso dos reveses. A expectativa no ar era palpável, emocionante, e Dona Neide, com seu coração pulsando de esperança, aguardava ansiosamente o retorno de Lucas e Ana. Quando finalmente a chuva deu uma trégua, a luz do sol atravessou as janelas em feixes luminosos, desenhando sombras dançantes pelo chão da casa de Dona Neide. Ela ficou em pé, imóvel, absorvendo a mudança de atmosfera, como se o tempo lá fora estivesse reagindo à sua nova determinação. Com o coração acelerado, ela começou a preparar um café fresco, o aroma forte misturando-se com as lembranças das conversas à mesa, dos sorrisos e das histórias compartilhadas. Um uivo de saudade a fez suspirar, e ao mesmo tempo, uma chama de esperança a impulsionou. No fundo, Dona Neide sabia que o primeiro passo era a comunicação. Era preciso se abrir de novo para Lucas e Ana. Mantendo o café quente nas mãos, ela se sentou no sofá e lançou um olhar afetuoso para a mala, não mais um resquício do passado perdido, mas um portal para a nova vida. E com isso, decidiu que era hora de ação. Era hora de colocar as cartas na mesa. Enquanto escrevia outra carta, desta vez com um tom mais esperançoso e convidativo, se lembrou de momentos de sua vida que moldaram sua relação com os filhos. A dificuldade de lidar com o luto, os dias em que sentia que não conseguiria levantar da cama, tudo isso era parte de uma jornada que os uniu. Precisamos conversar, precisamos ouvir uns aos outros, escreveu,
com fé nas palavras que escorriam como um rio de amor e arrependimento. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lucas e Ana estavam imersos em suas rotinas. Lucas, cercado por papéis e reuniões, sentia um aperto no peito sempre que pensava em sua mãe. O brilho em seus olhos ao ler as cartas despertou recordações que ele desejava enterrar. "O que estou fazendo com a minha vida?" questionou, ao ouvir a risada de uma criança na rua. Ana, por sua vez, estava em uma lanchonete, distraída com o celular, quando viu uma notificação que a fez parar. Uma foto de sua mãe, envelhecida mas ainda radiante, publicada por um amigo em comum. Tudo parecido, mas tão distante. O sentimento de culpa começou a crescer em seus corações ao mesmo tempo em que a leitura da carta de Dona Neide ecoava em suas mentes. Sentiam que podiam ter feito mais, que deviam ter olhado para trás antes de abraçar tão fervorosamente um futuro que os fez esquecer de quem sempre esteve ao seu lado. Ambos decidiram que era hora de agir. "Precisamos voltar para casa", disse Ana, firme, ao olhar para Lucas. Ele assentiu, sentindo um calor estranho dentro de si, como se a conexão familiar estivesse voltando à vida. Prometeram que se encontrariam no final do dia para visitar a mãe, um passo que, embora pequeno, carregava um peso imenso. Dona Neide, desconhecendo os planos de seus filhos, sentou-se em um lugar especial da casa varanda, onde tanto riam e conversavam. Com cada gota de café, sua certeza aumentava, havia um laço forte esperando para ser desfeito e tecido novamente. Seu coração pulsava de expectativa enquanto sonhava com o reencontro. Mas quando a noite se aproximava, uma sombra se instalou no ar. Algo que poderia mudar tudo batia à porta, uma revelação que eles não esperavam, um segredo que estava guardado por anos. O que poderia ser? Estaria Dona Neide preparada para o que viria? A esperança e o medo dançavam em seu peito. A brisa suave da noite trazia consigo um ar de expectativa, fazendo a cortina da varanda de Dona Neide balançar delicadamente. O cheiro do café ainda envolvia o ambiente, mas algo diferente pulsava no ar. Era um misto de ansiedade e esperança, como se o universo estivesse prestes a revelar um segredo guardado por muito tempo. Ela escutou um leve toque na porta, algo que a fez erguer a cabeça. Será que eram seus filhos? O coração pulsou mais rápido. A certeza de que a conversa poderia ser um divisor de águas a encheu de coragem. Ao abrir a porta, porém, encontrou apenas o silêncio da noite, ecoando entre as árvores como um lembrete de que suas expectativas precisariam aguardar mais um pouco. Enquanto aguardava, Dona Neide sentou-se novamente no sofá, seu olhar perdido na mala que já não parecia tão ameaçadora. Era curiosa a forma como os objetos ali guardados contavam histórias. Ela pensou em como o passado, mesmo áspero, precisava ser revisitado para que pudessem todos avançar juntos. Um fragmento de sua mente lhe sussurrou que o próximo passo seria reviver o que estava ali guardado. Apoiando as mãos sobre os joelhos, decidiu abrir a mala. O zíper estalou, revelando roupas amassadas, fotografias desbotadas e pequenos objetos que traziam um gosto doce de nostalgia. Uma boneca de pano, feita à mão, que Lucas ama, estava ali. Ela sorriu, lembrando-se das noites em que o menino não dormia sem sua companheira. Ao lado, um relógio antigo, presente da avó, que não funcionava mais, mas guardava a essência de tempos mais tranquilas, e um álbum de fotos que prometia recontar a história da família. Dona Neide começou a folhear o álbum, e cada página era como um portal para memórias que moldaram sua vida. Imagens dela, jovem e vibrante, junto aos filhos em um verão radiante, todos rindo e brincando na praia. As lembranças brilhavam, mas também traziam uma imensa saudade. Uma lágrima escorreu por suas bochechas. Era triste saber que aqueles momentos a família parecia ter deixado para trás, mas era reconfortante perceber que ainda existia uma chance de revivê-los. De repente, uma folha dobrada caiu do álbum, e ao pegá-la, Dona Neide percebeu que se tratava de uma carta. A letra familiar fez seu coração disparar. Ao lê-la, ficou atônita. Era uma mensagem que ela havia escrito anos atrás, onde falava sobre o amor que sentia por cada um deles e seus medos sobre não serem capazes de se entender. Em um trecho, ela desejava que soubessem que suas portas estariam sempre abertas, independente das escolhas que fizessem.
A família é tudo, finalizava a ponta ouvindo passos à porta. Dona Neide rapidamente secou as lágrimas e fechou a mala, guardando novamente o peso dos segredos. Era o momento que esperava. Os filhos chegavam. Ana e Lucas entraram, nervosos, mas na mesma medida iluminados pela ideia de um reencontro. Dona Neide sorriu para eles, coração batendo forte. Os olhares se cruzaram e, no silêncio que se seguiu, a esperança começou a brotar. Mas no fundo da mala, algo ainda guardava. O que mais poderia ser descoberto ali? O que mais, além dos sorrisos e lágrimas, poderia transformar aquele momento? A angústia da revelação deixava entrever um caminho incerto, mas, ao mesmo tempo, repleto de possibilidades. Que segredos ainda guardaria aquele pequeno universo? O clima na sala mudou rapidamente quando Ana e Lucas se ajeitaram no sofá, sentindo a energia do momento. Dona Neide observou seus filhos, cada um com expressões que misturavam expectativa e medo, tão familiares a ela. Era como se o peso dos anos estivesse no ar, e a mala, agora apenas um objeto comum, tinha o poder de carregar toda a história da família. Seus olhos se fixaram em Ana, a filha que sempre foi a mais sensível. Ela mordia o lábio inferior, tentando conter a ansiedade. Lucas, por outro lado, parecia mais fechado. O silêncio pesava, e Dona Neide percebeu que, mesmo sem palavras, cada um deles carregava um universo dentro de si. Oi, mãe. Ana quebrou o silêncio, a voz suave, quase um sopro. Estávamos pensando sobre a nossa família, sobre tudo o que aconteceu. Dona Neide assentiu, o coração acelerando novamente. Isso era exatamente o que ela desejava, uma conversa sincera, um espaço para abrir os sentimentos e as verdades não ditas. Vamos conversar, ela disse, sentindo que as paredes da casa poderiam se transformar em um santuário de revelações. Vi que você estava olhando aquelas fotos. Lucas começou, sua voz hesitante. Estávamos pensando em como a gente se afastou, você não acha? As palavras dele cortaram Dona Neide como uma lâmina afiada. Ela sabia que aquela distância era resultado de muitos silêncios e desentendimentos, mas o que se passava na mente deles? Quais feridas ainda estavam abertas? Sim, a mãe respondeu, sua voz trêmula de emoção. Mas, eu quero que vocês saibam que sempre amei vocês. Qualquer que fosse a situação, sempre estive aqui. Um silêncio novamente tomou conta do ambiente, mas agora era um silêncio propício, que convidava à reflexão. Ana e Lucas trocaram olhares, pela primeira vez em muito tempo, parecia que estavam em sintonia. Dona Neide percebeu que o simples reconhecimento do amor poderia ser o primeiro passo para se aproximarem. Desculpa, mãe. A gente tem falado sobre você e as coisas que a gente fez e não fez. Que muitas vezes achamos que éramos mais unidos do que realmente éramos, Ana disse, trazendo à tona um assunto que ninguém tinha coragem de mencionar até então. Eu também fiz escolhas que não compreendi bem à época, Dona Neide confessou, lembrando-se de como foi difícil mantê-los perto após a separação de seu marido. A vida nos levou por caminhos que, às vezes, não entendemos. Lucas respirou fundo, como se tivesse encontrado coragem nas palavras de sua mãe. E é por isso que eu gostaria de saber o que você acha que a gente deveria fazer agora. Como podemos voltar a ser uma família de verdade? Como podemos entender um ao outro? A pergunta ficou pairando no ar. As palavras eram pesadas, e o que não era dito falava ainda mais. O desejo de conectividade. O anseio pela reconciliação. Era tudo tão palpável. Dona Neide olhou para a mala. Eu encontrei algumas coisas que nos pertencem. Coisas da nossa história. E acho que ela hesitou por um instante, sentindo um nó na garganta. Mesmo em meio ao que aconteceu, devemos lembrar do que realmente valia a pena. Os olhos de Ana brilharam. O que você encontrou? Algumas fotos. Memórias que podem nos dar pistas de quem éramos, e quem sabe, quem podemos voltar a ser, Dona Neide respondeu, com a voz embargada. Vamos abrir novidades, então? Lucas sugeriu, o seu rosto agora exibindo um leve sorriso. A sensação de que um renascimento estava prestes a acontecer deixou o ar mais leve. Assim, Dona Neide começou a reabrir a mala. Enquanto os objetos eram tirados e vistos, cada um carrega um fragmento de alegria e tristeza.
Um novo capítulo estava começando, cheio de promessas de reconciliação. Mas no fundo da mala, algo mais ainda estava escondido. Um objeto desconhecido que poderia mudar tudo novamente. O que seria? A curiosidade crescia, e uma nova esperança brotava. Qual seria o próximo segredo daquele universo que, aos poucos, se reconfigurava? Dona Neide puxou cuidadosamente um envelope amarelado e pesado do fundo da mala. O cheiro de velhos papéis invadiu suas narinas, trazendo uma onda de nostalgia que a fez hesitar. O selo no canto não estava quebrado, como se guardasse um segredo capaz de desvelar partes da história que ela e seus filhos talvez tivessem esquecido. Isso aqui é algo importante, disse ela, um tremor na voz. Ana e Lucas se inclinaram para a frente, os olhos fixos no envelope como se ele fosse uma resposta para suas perguntas não formuladas. Ah, mãe, o que é isso? Ana questionou, ouvindo o próprio coração ressoar na cabeça. Uma carta que recebi do seu pai muitos anos atrás. Depois que ele se foi. A voz de Dona Neide ficou embargada, e um misto de tristeza e saudade tomou conta dela. Lucas fechou os punhos, sentindo a tensão crescer. Aquela carta poderia trazer à tona feridas ou alívios que eles há muito tentavam evitar. Impelida por uma força interna, Dona Neide rompeu o selo e, com cuidado, começou a desdobrar o papel. O silêncio que se estabeleceu era palpável, até mesmo o som da respiração parecia distante. As palavras escritas ali dançaram no ar enquanto ela lia em voz alta. Meu amor, se você estiver lendo isso, é porque eu não estou mais por perto. Deve ser difícil para você e os meninos. Espero que saibam que, apesar de nossas diferenças, os amo profundamente. As palavras soavam como um abraço tardio, e Dona Neide pôde sentir as lágrimas descerem pelo seu rosto. Ana as acompanhou, sentindo que cada palavra carregava a dor de anos passados, mas também uma tentativa de reconciliação. Parece que nosso pai ainda tinha tanto a dizer, mesmo não estando aqui, murmurou Ana, com a voz entrecortada. Isso é apenas o começo da história dele conosco. Ele mencionava como gostaria que fossemos uma família unida. Ele lamentou não termos conseguido fazer isso. Está tudo aqui. Dona Neide leu mais alguns trechos, revelando uma vulnerabilidade que há anos estava escondida. Ao olharem para a mãe, Lucas e Ana começaram a entender que a dor deles não tinha sido apenas exclusiva. Dona Neide também havia sofrido e lutado com a ausência. Por que você nunca falou sobre isso, mãe? Lucas perguntou, o peso da descoberta apertando sua garganta. Eu queria proteger vocês e a mim mesma. Mas talvez tenha sido um erro, Dona Neide respondeu, enxugando as lágrimas, a culpa se misturando à vontade de se abrir, de finalmente compartilhar o que sempre ficou trancado. Ana não conseguia conter a emoção e, num impulso, abraçou a mãe, seguida por Lucas, que se juntou ao ato com hesitação. Era um momento de redescoberta, um reencontro. As queixas e amores não ditos se entrelaçaram. Havia um calor renovado naquele espaço. Parece que temos muito mais o que discutir, Lucas disse, puxando para mais perto o envelope que agora estava manchado com as lágrimas de todos. Sim, mas ainda mais aqui dentro, Dona Neide respondeu, olhando novamente para a mala. E mais segredos a descobrir. Não foi apenas essa carta que meu coração encontrou. Talvez possamos compreender não só o que perdemos, mas também o que podemos nos tornar juntos. Enquanto falava, Dona Neide sentiu uma onda de confiança crescer dentro de seu peito. Aquela mala, antes um objeto de dor, tornava-se uma fonte de esperança. E à medida que abriam mais coisas juntos, uma nova questão pairou no ar, eletrificando o ambiente. Se a história que estamos prestes a descobrir for mais profunda do que esperávamos, o que fazer com ela? Será que estamos prontos para enfrentar mais revelações sobre nossa família? Os olhos deles brilhavam com expectativa e medo. A jornada estava apenas começando, e a mala, agora, continha muito mais do que lembranças. Dona Neide fitou os filhos, um misto de curiosidade e apreensão se refletindo nos olhos dela. Esta mala, ela não contém só a dor. Tem espaços vazios esperando para serem preenchidos com nossas histórias. Será que vocês estão prontos para isso? Ela perguntou. Ana primeiro hesitou, sentindo um turbilhão de emoções. E se o que encontrarmos for demais? Podemos não suportar, soltou em um sussurro,
estremecendo com a possibilidade de uma nova revelação de dor. Lucas, firme, tomou a frente. Mãe, tudo bem sentir medo. Mas não vamos deixar que isso nos impeça de buscar a verdade. A gente precisa saber quem éramos e quem podemos ser. Dona Neide respirou fundo, admirando a coragem do filho. Olhou para a mala novamente, como se ela fosse um portal para outros tempos. Então vamos desvendar isso juntos, declarou. Com um gesto decidido, ela puxou os zíperes que prendiam os outros compartimentos. Dentro, havia mais do que apenas roupas velhas e objetos esquecidos. Dona Neide retirou uma pequena caixa de madeira, intricadamente trabalhada, e a deixou na mesa. O brilho da madeira polida capturou a luz, e Ana inclinou-se para ver o que havia dentro. Quando abriram a caixa, encontraram fotografias desbotadas e objetos peculiares, um colar de pérolas, um diário com a capa desgastada e até mesmo uma medalha de um campeonato escolar de Lucas. Como isso foi parar aqui? Lucas perguntou, rindo sem graça ao ver a medalha, como se sua infância tivesse saltado à sua frente. Dona Neide sorriu ao ver o objeto. Era do seu pai. Ele sempre quis que você fosse campeão em tudo que fizesse. A lembrança trouxe um ar de saudade, e ao mesmo tempo, um alívio. O peso da falta do pai começava a se dissipar. Enquanto examinavam as fotografias, Dona Neide viu uma imagem de seu jovem marido ao lado de um grupo de amigos. Ele tinha um sorriso largo e alegre que parecia brilhar através daquelas antigas impressões. Ele era feliz. E mesmo com todas as brigas, havia amor. Sempre teve, ela revelou, a voz baixa. Os filhos a escutavam com atenção, encarando o passado de uma forma que antes não tinham feito. E essa medalha? Ana perguntou, puxando um pedaço de papel amarelado. O que é isso? As marcas do tempo contam histórias. Dona Neide pegou o papel das mãos da filha, movendo-se lentamente para ler o que estava ali. O que começou como uma carta de amor se transformou numa confissão profunda. Eram relatos de momentos que moldaram a vida dela e do pai de Ana e Lucas. Palavras que falavam sobre arrependimento, sobre a luta em família, sobre tentativas de reconciliação. Ele se despedia de mim e ainda assim falava do desejo de um futuro. Um futuro que nunca aconteceu, disse Dona Neide, as lágrimas brotando novamente. Mas isso quer dizer que a história não acabou. Estamos aqui para reescrevê-la. Ana e Lucas trocaram olhares que disfarçavam uma nova determinação. O desejo de entender tudo o que viria a seguir cresceu dentro deles, quase como um chamado. Poderiam o que encontrassem ali transformá-los? A pergunta pairava, inquieta. Temos que buscar mais, Lucas exclamou, enquanto a mala parecia quase pulsar com energia. Quero saber tudo. Sou filho dessa história, e não vou deixar as páginas em branco. Dona Neide assentiu, com uma centelha de esperança começando a brilhar em seu olhar. Aquele espaço sagrado estava se tornando um terreno fértil para o renascimento. À medida que se preparavam para abrir um outro compartimento que parecia fechar mais segredos, uma nova emoção tomou conta deles, a ansiedade do desconhecido. O que mais descobrirão? Estariam prontos para enfrentar toda a verdade, com corações acelerados. O que encontrariam a seguir poderia mudar o destino de todos e finalmente, dar a eles a chance de serem verdadeiramente uma família novamente. Dona Neide, Ana e Lucas se ajoelharam em torno da mala, cada um respirando junto com o ritmo acelerado de seus corações. O próximo compartimento estava ali, quase à espera de serem abertos, como se contivesse o sopro do passado que ainda ecoava na sala. Vamos lá, Dona Neide incentivou, enquanto suas mãos tremiam levemente ao puxar o zíper. O som do metal deslizando contra o tecido parecia estrondar, como um prelúdio para o que estava por vir. Com um movimento quase reverente, ela abriu o último compartimento. O que encontraram fez seus olhares se ampliarem. Havia uma série de cartas amarradas com um fio, amareladas pelo tempo, e uma coleção de pequenos objetos que pareciam chamar pelos nomes deles. Descobriram um pingente que Dona Neide conhecia muito bem. Era um símbolo, um amuleto que seu marido sempre carregava. Ele disse que isso trazia sorte. Ele acreditava que a sorte era um ponto de vista, comentou, com um sorriso nostálgico. Lucas pegou as cartas e começou a folhear cada uma delas. Essas são de pessoas diferentes, observou. Olha aqui, tem uma do vovô. E de algumas tias.
Ana acrescentou, puxando uma carta do fundo, onde o papel estava mais amarelado. O que eles diziam sobre nós? O tom de voz dela misturava curiosidade e ansiedade. Vamos ler, Dona Neide sugeriu, a expectativa crescendo entre todos. Alguém precisava quebrar o silêncio e a hesitação, e foi Lucas quem, sem pensar, desatou a amarra do primeiro pacote. Ele segurava a carta com firmeza, os olhos brilhando em busca de um significado. Para meu querido filho, começou Lucas, a voz trêmula. Ele leu em voz alta, e cada palavra parecia carregar um peso emocional enorme. Nunca pensei que você fosse tão forte e corajoso. O seu avô sempre falava das suas conquistas com tanto orgulho. Eu desejo que você siga sempre em frente. Dona Neide sentiu suas emoções à flor da pele. A sensação dela misturava alívio e uma nostalgia do que havia sido. As palavras eram como um abraço, uma conexão que havia sido perdida. Aquilo não era apenas um relato, era uma celebração de laços familiares. Ana já estava de olhos marejados. E se eles soubessem de tudo isso? Era como se eles vissem nosso futuro. Olha, aqui também tem cartas da sua irmã, ela disse, puxando outra do fundo da mala. Enquanto os três mergulhavam nas leituras e partilhavam histórias que permeavam suas memórias, a atmosfera leve esperava por algo profundo. 12 cartas depois, Dona Neide encontrou uma que a paralisou. O nome do remetente era desconhecido, mas a caligrafia era visivelmente delicada. É sobre o seu pai, ela anunciou, a surpresa na voz quase cortando o silêncio da sala. Ana e Lucas pararam instantaneamente, os olhos fixos na mãe, a respiração suspensa. Ele nunca disse nada sobre outra pessoa, murmurou Ana, presa entre a curiosidade e o medo da realidade que poderia se seguir. Dona Neide, com a voz embargada, começou a ler. As palavras se desenrolaram com um peso quase palpável, como se revelassem não apenas uma história de amor, mas segredos que poderiam transformar suas vidas. Com cada frase, a tensão aumentava. O que se quer revelado nessa carta? O que mais estavam prestes a descobrir sobre seu pai e a história que deixou para trás? Enquanto a leitura avançava, Dona Neide sentiu as emoções se misturarem. Amor, tristeza, mas acima de tudo, uma força renovada. A necessidade urgente de entender o passado parecia aperfeiçoar ainda mais a conexão entre eles. As últimas palavras da carta ecoaram no ar. Se um dia meu amor por você precisar ser explicado, saiba que ele nunca foi pequeno. Em um instante, tudo se transformou. Não posso acreditar, Ana disse, mal conseguindo conter as lágrimas. O que isso significa para a gente? Dona Neide olhou nos olhos dos filhos e percebeu que, de alguma forma, aquela mala tinha feito o que ela nunca achou que seria possível. Ela havia começado a emendar as peças da história de sua família. Significa que temos muito mais a descobrir. Não só sobre o nosso passado, mas sobre nós próprios, disse Dona Neide, sua voz firme. O presente estava repleto de promessas e desafios. Com o coração pulsando e a mala agora cheia de segredos, o que mais poderia surgir desse encontro inesperado com o passado? A inquietude e a expectativa fizeram todos se levantarem, um novo capítulo se formando à sua frente, apenas começando. Dona Neide sentou-se no sofá, ainda segurando a carta com a caligrafia delicada. Ana e Lucas se encostaram nas paredes, como se a sala tivesse se transformado em um universo suspenso, onde cada segundo trazia a promessa de uma revelação. O ambiente respirava um misto de expectativa e vulnerabilidade. Precisamos entender isso melhor, disse Ana, seus olhos brilhando com determinação. O que mais ele deixou? Os sentimentos dele sobre esse amor desconhecido. Isso faz parte da nossa história. Lucas assentiu, sentindo que essa era uma oportunidade não apenas de reviver memórias, mas de redescobrir a própria essência. A gente precisa de todas as cartas. Essa pode ser a chave para descobrir quem ele realmente era e o que ele queria que soubéssemos. Dona Neide sentiu um frio na barriga ao perceber que as palavras que havia lido poderiam aprofundar feridas antigas. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de renovação a envolvia. Era seu chance de entender seu marido não apenas como um homem que passou pela vida dela, mas como alguém que tinha sonhos, dúvidas e lutas. Com cuidado, ela começou a folhear as cartas novamente, agora focando nos pequenos objetos.
Entre eles, havia uma foto desbotada. Ao segurá-la, um sorriso brotou em seu rosto. Olha isso, gente! Essa sou eu com ele. A imagem mostrava uma jovem Dona Neide ao lado de um homem cheio de vida, com os olhos brilhantes e um sorriso que parecia ter o poder de iluminar a sala. Olhando para a fotografia, Ana e Lucas sentiram a conexão com aquele momento congelado no tempo. Ele estava tão feliz, murmurou Ana, enquanto suas mãos tocavam a borda da foto. Eu quero saber tudo sobre esse sorriso. O que estava acontecendo na vida deles? A pergunta pairou no ar e, a cada instante, a curiosidade se transformava em urgência. Dona Neide começou a contar histórias sobre os dias em que conheceram o pai, quando tudo era leve e mágico. Eles riam, relembrando momentos e transformando aquelas memórias em risadas gostosas. As cartas, antes apenas pedaços de papel esquecidos, agora se tornavam chaves para um baú de tesouros. Enquanto isso, a atmosfera carregava uma sensação quase elétrica. O passado parecia alternar fazendo ecos nas paredes, envolvendo a todos numa dança de sentimentos contraditórios. Mas, no meio disso, uma nova carta sobressaiu, aparentemente esquecida por todos. Essa é diferente, disse Lucas, ao retirar outra carta do fundo da mala. Aqui não tem nome. O que será que diz? Ele se virou para a mãe e Ana. O coração deles acelerou novamente. Cada descoberta agora se tornava um enigma, mas esse parecia prometer algo inesperado. Dona Neide respirou fundo, e com mãos firmes, desatou a amarra. As palavras ali escritas tinham um tom urgente. À medida que a leitura avançava, sentimentos diversos surgiam: medo, incerteza e, de alguma forma, esperança. Eu estou ansiosa e assustada ao mesmo tempo, confessou Ana. E se isso mudar tudo? E se encontrarmos algo que não queremos saber? Às vezes, o desconforto é necessário para encontrarmos respostas, Dona Neide respondeu. Sua voz estava firme, mas dentro dela uma tempestade de emoções se formava. Precisamos enfrentar isso juntos, como sempre fizemos. A tensão na sala aumentou. O que aquela carta revelaria? Quais segredos poderiam virar suas vidas de cabeça para baixo? Assim, todos se prepararam mentalmente para a virada que estava por vir. Precisamos saber. Vamos descobrir juntos, murmurou Lucas, enquanto Ana segurava a mão da mãe. Assim, com corações pulsando em uníssono, se prepararam para a revelação que poderia reescrever a história da família. Que outros segredos o pai escondia, além do amor? E assim, com cada palavra lida, a sala se encheu de um silêncio expectante. O que mais estava prestes a ser descoberto? A verdade estava prestes a ser desvelada. Dona Neide começou a ler a carta em voz alta, suas mãos tremiam levemente, e a tensão na sala se tornava quase palpável. As palavras fluíam com a ansiedade cerrada de quem tem em mãos um destino inexplorado. Querida. Ela leu, a voz entrecortada. O próximo trecho era um desabafo sobre um amor que espremia o coração. Você é a razão do meu sorriso, e mesmo na distância, minha alma busca por você como um farol no meio da tempestade. Ana e Lucas trocavam olhares, a emoção transbordando em lágrimas contidas e sorrisos nervosos. A revelação de que o pai sentia tanto por alguém que não era a mãe diminuía o peso do seu personagem de marido perfeito. Ele amava outra pessoa, sussurrou Lucas, ecoando o pensamento de todos na sala. Um misto de dor e curiosidade habitava o peito de cada um deles. Dona Neide, mesmo sentindo a ferida ressurgente, estava intrigada. Mas quem é essa pessoa? O que era tão especial? Questionou entusiasmada, recuperando a firmeza na voz. A carta continuou, descrevendo os sentimentos profundos que Dona Neide nunca soubera que seu esposo possuía. Ele falava sobre momentos de dúvida, de um desejo intenso por liberdade e de como se sentia preso entre duas vidas. Em cada sílaba lida, era como desbravar um novo mundo, um espaço que ela não sabia que existia. Ele se sentia dividido, Ana comentou, enquanto Dona Neide parava para respirar. Acho que ele queria ser feliz de uma maneira que não conseguiu. A sala estava em um turbilhão de emoções. Entre a dor da traição e a ternura do amor, a linha que separava os momentos era tênue. Dona Neide fechou os olhos por um instante, permitindo que os sentimentos a envolvessem.
Eu não conheci esse lado dele, disse, sua voz embargada. É como se ele tivesse me escondido, também, sua própria dor. Mas talvez tenha sido mais do que dor. Isso tudo pode ter sido um reflexo do que ele queria que você soubesse de verdade. Lucas sugeriu. Nesse momento, o impacto das palavras do filho fez Dona Neide refletir. E se, na verdade, aquelas cartas fossem não só um olhar para o passado, mas também um guia para o futuro? O passado não precisava ser um fardo, mas sim uma luz que iluminasse novos caminhos. Logo, novos trechos da carta foram revelados, e em meio a recordações de outonos e risos compartilhados, surgiram palavras de esperança e perdão. Eu espero que um dia você entenda. A vida é complexa, e o que sinto não a diminui. Você merece saber isso para que possa viver livre. As lágrimas já não eram de tristeza, mas de compreensão. Ana e Lucas olhavam para a mãe com admiração. Como naquele momento, um amor antigo poderia curar a dor de alma que pairou durante anos. Dona Neide sentia que a carta estava revelando não apenas a história de seu marido, mas também a dela. Isso tudo nos mostra que as relações são complicadas, e que até mesmo os que amamos escondem facetas de si mesmos. Precisamos nos permitir conhecer e entender melhor um ao outro, disse Ana, com um brilho nos olhos. A sala ficou em um silêncio profundo, a gravidade das palavras pairando no ar. A cada revelação, a história da família se tornava mais rica, mais humana. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de que havia ainda muito por desvendar era palpável. Tem mais aqui, Lucas disse, olhando para a carta novamente. O ar carregava a tensão de mais segredos a serem revelados. O que mais o pai poderia ter escondido? O que mais essa nova camada de entendimento lhes traria? Dona Neide pressionou os lábios, já percebendo que o passo seguinte poderia ser desbravar muito mais do que apenas o que estava escrito. Vamos buscar todas as cartas. Precisamos descobrir tudo. E ao pronunciar isso, uma chama de esperança renasceu, iluminando o convite à exploração de suas próprias histórias. O mistério apenas começava a revelar suas camadas. O que ainda poderia surgir da mala com as cartas de seu pai? Dona Neide sentou-se em um silêncio profundo, as palavras da carta ainda ecoando em sua mente. Com cada revelação, ela percebia que não apenas seu marido tinha guardado segredos, mas que também ela havia se escondido, em sua dor e sofrimento. A dinâmica entre eles estava mudando, e aquela conversa se tornava um caminho de redescoberta. Então, o que temos aqui? Lucas disse, quebrando o silêncio. Havia em sua voz uma determinação que Dona Neide não escutava há anos. Ele estava apostando numa nova trajetória, e isso a fazia vibrar de esperançar. Dona Neide pegou mais cartas da mala, o coração em um misto de apreensão e expectativa. Essa aqui parece que é de uma tia, disse ela, enquanto desdobrava os pedaços de papel naquela carta. A tia falava sobre as memórias de infância, como a família crescia unida apesar das dificuldades. Era um testemunho da força dos laços familiares e de como cada um, com suas próprias falhas, buscava estar presente. Ana estava fascinada. Esses laços nunca se foram. Estão aqui, apenas esperando para serem revigorados. À medida que as cartas eram lidas, cada uma apresentava um fragmento da história de Dona Neide. A alegria e a dor coexistiam, e o que antes parecia apenas um fardo estava se transformando em uma tapeçaria rica em amor e resiliência. Por fim, Dona Neide pegou a última carta que ainda não tinha sido lida. O papel estava desgastado, suas letras quase ilegíveis. Vamos lá, o que mais temos? Incentivou, a expectativa pulsando no ar. Ela começou a ler. As palavras eram profundas, uma reflexão sobre a vida, decisões, e a busca constante por amor e aceitação. O remetente não poderia ser ninguém além do próprio pai dos filhos. Era uma carta de despedida e perdão. Se um dia você ler isso, espero que entenda que tentei fazer o melhor. Sinto muito por deixar tantas questões sem resposta. Nunca foi fácil. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Dona Neide, agora um rio de compreensão e caminhos a seguir. Ela olhou para os filhos, que a observavam com a respiração suspensa, como se aquela ligação fosse o divisor de águas que buscavam. Precisamos encontrar mais respostas, não apenas sobre ele, mas sobre nós também, declarou Dona Neide, mais firme do que nunca.
percebendo que o amor pode ser complexo, mas também curador. Isto tudo nos conectou de forma diferente. O nosso presente pode ser um reflexo de tudo que escolhemos. E não vamos deixar que estes segredos nos afastem, Lucas falou, a paixão na voz revelando sua determinação. Vamos nos reunir com a família, mostrar a eles o que encontramos. Quem sabe todos nós possamos reconstruir essa tapeçaria juntos, sugeriu Ana, seu rosto iluminando-se com a ideia. Sim, um novo começo. Vamos abrir os nossos corações e falar sobre nós, a nossa dor e nossas alegrias, como essa família sempre deveria ter sido. As palavras de Dona Neide ecoavam com poder e esperança. O trio, envolto em uma nova energia, tomou a firme resolução de se unir. A mala, que outrora era um símbolo de perda, agora representava um caminho de reconexão. O peso do passado ainda estava ali, mas agora, no lugar da desilusão, havia um futuro brilhando à frente. Nas semanas seguintes, eles organizaram um encontro em família. A reunião foi um dia de histórias compartilhadas, risadas, lágrimas e um amor que crescia como um rio abundante. A proposta estava em aberto resgatar as memórias, reconstruí-las, e reforçar os laços que pareciam desvanecer. Dona Neide viu toda a família reunida, e sentiu seu coração encher-se. Era um novo capítulo, não mais um espaço vazio, mas um encontro vibrante de amor e reconciliação. Quem diria que aquela mala nos traria até aqui? Pensou. Aquela mala não apenas trouxe memórias, mas a verdade do que é ser uma família. E ao arquitetar novos vínculos e contar histórias de amor e dor, Dona Neide descobrira que o passado poderia ser um farol na escuridão, oferecendo luz e esperança. Nos olhos de seus filhos, ela viu algo que não via desde a infância: alegria, e a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar o que viriam pela frente. A transformação era construtiva, e o amor começou a florescer novamente, mais forte e mais profundo. Ao encerrar aquele encontro, Dona Neide percebeu que o laço que une uma família é como um fio resistente, que, mesmo desgastado com o tempo, pode ser remendado e reaquecer cada coração. E assim, aquela história de dor e superação transformou-se em um novo legado, esperando para ser contado por gerações. A mala, agora vazia de segredos, preenchia-se com um novo significado, e o futuro brilhava diante deles, repleto de esperanças e promessas. Enquanto isso, nas telas, uma mensagem pulsava com a mesma intensidade: se você se emocionou com essa história, entre para essa família. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude a espalhar a mensagem do amor e da reconexão. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão poderosa. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa história incrível. Não fique de fora, essa é a hora de mostrar apoio.